Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, o apóstolo Mateus, o capítulo 16 e o versículo 17 e 18. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, os versículos 17 e 18. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Existe uma igreja que tem a promessa de Jesus, que ela não perecerá, ela vai vencer o poder do inferno. Glória a Deus. O inferno é espiritual, não é verdade, irmãos? O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, amém? Sim. Então ele não é o carnal, é o espiritual. Então, a igreja, eu creio aqui, Jesus falou, é espiritual também. Quem é desta igreja não vai experimentar o inferno. Não vai experimentar. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela vai vencer a morte e o inferno. Mas o que é a igreja? Esse é o estudo hoje que eu vou fazer, irmãos. Eu vou falar aqui sobre como Jesus Cristo chama o seu povo, ao qual ele comprou para si. Porque Jesus, ele comprou um povo para si. Amém? Ele comprou. A gente estava explicando sobre as bênçãos espirituais, e ele redimiu e remiu um povo. E esse povo, ele é chamado de algumas coisas, de alguns títulos, títulos que estão na palavra do Senhor, e nós iremos estudar o significado destes títulos. O primeiro, obviamente, igreja, é o título principal do povo ao qual o Senhor Jesus Cristo, ele chama tanto de judeus quanto de gentios. Antigamente o chamado de Deus para o seu povo era específico. A pessoa tinha que seguir os ritos da religião levítica. E era o chamado para o povo de Israel, sim. Tinha tudo a ver com Israel. A terra, o templo, os sacerdotes, tudo tinha a ver com Israel. Mas nos últimos tempos, ele disse que ele edificou a sua igreja. E essa igreja, ela vem de povos de toda língua, raça, tribo e nação. Amém? Mas eu queria deixar primeiro aqui, irmãos, o que não é igreja. Porque a gente faz uma confusão sobre igreja e entender o que não é igreja, e às vezes a gente confunde um pouco, a gente acaba sobrepassando os conceitos de igreja. Primeiro, não é uma instituição humana. Não é. É algo que você olha e fala, ali é igreja. Não. Muitos até brigam querendo ser a igreja verdadeira. Não existe instituição humana e igreja verdadeira. Igreja não tem CNPJ, igreja não tem CEP. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem relação com as estruturas deste mundo. Não tem nada a ver, esquece. Igreja como... a gente tem um parâmetro assim, denominacional ou institucional. Nossas igrejas evangélicas, a quais nós congregamos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós somos denominacionais. Cada lugar que nós vamos, que nós congregamos, tem um nome. Quando o Senhor nos chamou a fazer a obra dele,
como pastor e ancião da igreja, eu não queria colocar placa na igreja. Eu fiquei meio assim, estava com um pouco de preconceito com placa de igreja. Eu demorei 2 meses para confeccionar a placa, e quem fez foi o Leandro, né, Leandro? O Leandro foi lá mas amém, a gente conversou, ele fez lá, amém, irmão? Não tem nenhum problema não. Mas a gente relutou. Só que um pastor amigo nosso, ele nos convenceu: não, irmão, o irmão tem que colocar aqui uma denominação para as pessoas entenderem o que é esse local ao qual eles estão se reunindo, porque eles não vão saber. Eles vão saber se é uma igreja evangélica, pode ser uma instituição espírita, pode ser uma instituição católica, pode ser qualquer coisa, pode ser até uma religião cristã seita, não é verdade? Eu conheço uma certa religião cristã que ela não usa placas, né? Eles congregam de forma não denominacional, porém é uma seita. Existe doutrina bem esquisitas. Não é a igreja do George Miller, desse pessoal, não. É uma aqui do Brasil, nem sei se existe ainda. E é bem estranho, eles têm uns negócios de concubinato, assim, é muito esquisito, bem esquisito mesmo. Então, é uma seita, e não tem placa, não tem nada. Então, a gente coloca a denominação fora da nave da igreja como uma identidade doutrinária e litúrgica. Por mais que, infelizmente, as Assembleias de Deus têm muitas liturgias, né? Não é mais a mesma coisa. Quando eu me converti, toda a Assembleia de Deus tinha a banda, e tinha o grupo da mocidade, do ciclo de oração, era tudo a mesma coisa. Mas hoje é um pouquinho diferente. Tem a Assembleia de Deus, que mesmo a igreja sendo grande, ela não tem a banda ao qual canta os hinos da harpa. Tinha coral. Todo mundo tinha que entrar para o coral para aprender, ver qual era a sua voz. Se sua voz era de baixo, se era de contralto, se era de tenor, se era de soprano. A gente entrava. Eu fiquei um bom tempinho para saber qual era a minha voz. Então tinha esse costume. Não tem mais. Algumas igrejas ainda têm esse costume, mas muitas igrejas, como a Assembleia de Deus, já não tem mais esse costume. Já perdeu um pouco da liturgia e também da doutrina. Já estou vendo a Assembleia de Deus que não crê mais em arrebatamento pré-tribulacional. É impossível. Toda a Assembleia de Deus, na fundação dela está escrito: a igreja tem por princípio crer no arrebatamento pré-tribulacional. Isso vem de 1914. Amém? Amém. Mas amém. Igreja em si não é denominação. A nossa denominação é apenas uma identidade da nossa doutrina e da nossa liturgia. Amém? A gente canta harpa, né? A gente não canta o cantor cristão ou um outro tipo de inário. Nosso inário é a harpa cristã, que é o inário oficial da Assembleia de Deus. Amém? Não são templos ou salões. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? A gente confunde. Eu vou para a igreja, né? Já pensa assim, a igreja como um templo, um salão. Mas igreja não é isso. Templo, salão são locais de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja não é um templo, uma estrutura. A gente pode se reunir como igreja debaixo de uma árvore. A Bíblia diz que Paulo chegou numa praia e viu lá um local de oração. Ou seja, Paulo fez a praia uma reunião, uma igreja, um local ao qual eles se reuniram e adoraram o Senhor numa praia. Não tem problema. Aonde tem um local que o povo de Deus pode se reunir, ali está a igreja do Senhor. Amém? Igreja não é empresa. Ou seja, não é para vender ou para prestar serviço. Tem igreja que faz isso. Não adianta, irmão. Tem igreja que vende, que é uma beleza. Você entra na igreja, tem a lojinha da igreja. Não, pelo amor de Deus, né, irmãos? Não é difícil. Tem igreja que tem café da igreja, tem tudo da igreja, misericórdia. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela, né? Tem, mas tudo pago, então tá vendendo. Então tá vendendo, né? É estranho, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo é comparada muitas vezes a um exército. E muitas vezes a família.
Nunca foi comparado a uma empresa, porque a empresa tem uma hierarquia fixa, rígida e precisa dar resultados, não é verdade? Uma empresa que não tem lucro, ela fecha, não é verdade? Pode ser a barraquinha do pipoqueiro. Se ele não tiver lucro, ele vai vender o carrinho dele, não é mesmo? Agora a igreja de Jesus Cristo, ela não é para ter lucro, ela é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem aquela vontade, não, a gente tem que ter lucro, a gente tem que crescer, porque Paulo falou assim, eu reguei, não, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Tanto que aquele que planta, aquele que rega não é nada, mas sim Deus que dá o crescimento. O crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo não está baseado em táticas de marketing, porque a empresa precisa de marketing para vender. Marketing é vendagens, né? Então ela precisa de uma tática, fazer publicidade, fazer comercial, ver qual que é o seu público. Tem igreja que faz isso, irmãos. Irmãos, tem igreja que quando vai abrir um templo num lugar, um salão, eles fazem pesquisa, eles pagam o Facebook, pagam o Instagram, para saber como que é o gosto das pessoas que moram naquele lugar, para fazer a igreja conforme a cultura daquele lugar. Para quê? É para ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Não é para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu não estou preocupado com a cultura de ninguém. É como Paulo falou, eu não me propus outra coisa em vós, a não ser falar de Jesus Cristo e esse crucificado. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1. A minha preocupação, irmãos, e tem que ser de todos, é fazer a vontade do nosso Deus. Ah, não, o Senhor... Eu tô indo para o Maranhão. No Maranhão, o maranhense adora reggae. Então, quando eu for abrir a igreja, eu vou contratar um bom baixista e um bom guitarrista para tocar só reggae. Porque o reggae é só o baixo e a guitarra, né? Não usa mais nada. Aí fica lá tocando reggae. Eu não vou poder tocar em uma harpa de outro ritmo. Não posso ter a banda da Assembleia de Deus, não posso ter a orquestra. Tem que ser em ritmo de reggae. Eu não estou nem aí com a cultura deles. Eles vão ouvir sobre o Senhor Jesus Cristo, sim, sobre a palavra de Deus. E nós iremos cantar e tocar algo que não venha ofender a santidade do nosso Deus. A igreja é para Jesus, não é para o mundo. A igreja não é para o mundo, não, irmãos. Isso é algo muito sério. As pessoas estão fazendo a igreja para agradar o mundo, mas a igreja é o povo adquirido por Deus, para que venham proclamar as virtudes do mundo vidouro, e não agradar a nossa clientela, as almas que estão aí em volta. Elas não são clientes, são almas. Algumas estão indo saltitantes para o inferno, estão morrendo, e nem todas estão morrendo triste, não. Estão morrendo felizes que estão indo para o inferno. Chegou hoje, sexta-feira, está feliz porque está num bar enchendo a cara de cachaça. Está feliz porque vai para algum lugar dançar a noite toda e ter a esperança de ter uma prostituição. Não são clientes que a gente tem que conquistar. São almas que devem ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Existe uma boa notícia para eles. Alguns vão rejeitar essa boa notícia, mas o nosso dever é falar essa boa notícia. Amém? A igreja não é uma ONG, não é uma organização não governamental. Os seus membros servem ao Senhor Jesus Cristo e não à sociedade. Irmãos, tem gente que, assim, já ouviu falar da Exército da Salvação? Já, né? Que eles usam, né? É uma igreja. É uma igreja. Era do William Buff, acho que ele era coronel do Exército da Inglaterra. Deu um problema lá social na época dele, as pessoas estavam passando muita fome na Inglaterra,
E ele falou que não tinha condições de esquentar o coração das pessoas com o evangelho se os pés deles estavam descalços. Então ele começou a fazer uma obra social. Fazer obra social para as pessoas. Não pregavam o evangelho não, era só obra social. Só que hoje em dia a gente, quando ouve Exército da Salvação, nem passa pela nossa cabeça que é uma denominação evangélica. Então, na minha opinião, é uma ONG que pega a coisa usada para vender ou para doar. Não é? É uma igreja. A salvação para mim era quem levava coisas para aqueles que estão passando desespero, necessidade, abandonado, jogado na rua, uma enchente que arrastou a casa. Isso, virou uma ONG. É uma ONG. Então é uma ONG. É uma ONG. Igreja, né? Mas é uma igreja. É uma igreja ONG. Então, tipo assim, eles não, na minha opinião, posso estar errado. Não estou errado, não, porque eles têm mais de 150 anos. Era para ter para todo lado a igreja de salvação. Eles trocaram a mensagem do evangelho para ação social. É uma ação social. Olha, irmãos, eu tenho certeza que nós como igreja, a Bíblia diz assim, fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quando a gente lê o Novo Testamento, fala muito pouco de ajudar as pessoas fora, sabe? Pode ler o Novo Testamento de cabo a rabo, vai falar muito pouco da igreja ajudar os de fora. Pede muito para ajudar os de dentro. Não é de fora não. Os de dentro estão ali porque se não pararam. Aí aqueles de dentro falando para aquele de fora vem e fica ali dentro para ser ajudado também. Porque nós somos irmãos. Sim. A pessoa, você ajudar, vamos pensar assim, tem gente que fala assim, meu pai era muito bom para quem era lá fora. Aqui em casa era um demônio, né? Lá fora ele era bonzinho, né? Era um santo. Não, né? Mas dentro de casa, não, irmãos, a gente tem que ajudar os que estão aqui dentro. Tem gente com necessidades, tem gente que passa provações sérias, financeiras, as coisas todas, e a gente às vezes faz questão de ajudar as pessoas do mundo, mas os que estão na igreja não, e ao contrário, a gente primeiro ajuda os nossos, somos irmãos, os nossos irmãos, e o que nós pudermos fazer, ajudar as pessoas que estão lá fora. Glória a Deus. Acho que, irmão, já está mais que na hora das nossas igrejas, aí é uma opinião minha, se organizar para ter colégios e hospitais bancados pelos membros da igreja. Passou da hora. Os nossos filhos estão indo para as escolas, estão aprendendo tudo que não presta. Estão aprendendo sobre espiritismo, e é bonito para eles. Aprendendo sobre transgenderismo, aprendendo sobre comunismo. Agora as matrizes africanas. Então, né? Espiritismo, né? Espírita, essas coisas. Estão aprendendo tudo isso. E a gente está. Mas não tem problema não, eu vou estar orando. Irmãos, a criança fica 6 horas numa escola. Só ensinamento. De segunda a sexta, só ensinamento. Aí vem para a escola dominical 2 horinhas. Quem vai ganhar? A escola ganha, irmãos. Se a escola fosse realmente laica, né, para ensinar o necessário, né, para a criança se desenvolver. Antigamente ensinava. Né? Aí tiraram. Tiraram tudo. Então hoje assim. Só ensino que não presta. É como falam, quer lacrar, né? Quer lacrar, quer fazer a criança falar, olha, é normal, menina com menina. Não se escandaliza. Não tem problema vir 2 mães buscar o fulaninho, não tem problema. 2 pais buscar o fulaninho. Amém, o mundo está assim, a gente não vai querer mudar o mundo. Só que eu creio que nós, como servos de Deus, temos que educar os nossos filhos no caminho para deve andar. Mas que educação eles estão recebendo? E fica uma confusão. E se fosse igreja, por exemplo, desde que eu me converti, que eu tinha esse pensamento. Por que não tem escola evangélica para ensinar as crianças? Por que não tem? Por que igrejas grandes como a Assembleia, como a Universal não tem faculdade para... Tem nada. Tudo o pessoal aprende lá fora porque não tem. E para vocês terem ideia, tinha o Colégio Batista, não existe mais. Não tem mais o Colégio Americano Presbiteriano, não existe mais.
Mas o mundo está aí, ó. O mundo conseguiu entrar nas escolas e ensinam o que eles querem para os nossos filhos. E ai da gente reclamar. Se reclamar, você vai preso como... você está discriminando, você está tendo preconceito com as religiões, você está sendo preconceituoso com as várias formas de viver em sociedade. Então não tem o que fazer. Mas tem uma solução. Nós, como igreja, individualmente, nos reunirmos e cuidar dos nossos filhos. Os judeus fazem isso. Todo lugar que tem uma colônia judaica, tem colégio judaico. Ah, mas tem 100 judeus. Eles dão um jeito, eles fazem a escola judaica. Islâmico faz a mesma coisa. Eles dão um jeito e faz a escola islâmica. E a gente não, a gente vai deixando. Aí depois, irmãos, depois não chora. Depois não chora porque você vai ter esperança do seu filho, a sua filha entrar na igreja, casar bonitinho. Ele vai pro cartório com alguém do mesmo sexo. Fazer o quê? Mas é o que eles recebem, é a educação que eles recebem. E aí fica uma confusão na cabeça deles. Mas amém, né, irmãos? Então, o que seria a igreja? Se não é nada disso que eu falei, o que seria os chamados para fora, como que é a tradução no termo eclésia? São os salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, que foram chamados do mundo, mas que agora não são do mundo. Eles são o ajuntamento do Senhor Jesus Cristo, que se reúnem para glorificá-lo e exaltá-lo, e que chama os de fora para fazerem parte deste ajuntamento através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os que creem são postos no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Efésios capítulo 3, versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo por meio do Evangelho. 1 Coríntios 2, diz assim: vós sois o corpo de Cristo e individualmente os seus membros. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo são aqueles aos quais foram chamados e receberam o chamado do Senhor Jesus Cristo. É isso. Não são estruturas, são salvos. Cada membro, cada um de nós somos uma unha, né? Uma unha, uns cílios, né? Do corpo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O seu corpo visível na terra é a sua igreja. Amém. Glória a Deus. É o corpo de Cristo. E, a título de curiosidade, irmãos, até o século IV, lá vem história, ninguém que fazia parte, que era cristão, identificava a igreja com estrutura física. Não tinha isso na cabeça. Porque eles se reuniam nas casas. Alguém tinha um cenáculo, uma sala ampla, e lá fazia a reunião cristã. Não tinha um local, um templo específico para os cristãos, porque eles eram muito perseguidos. Eles tinham que estar mudando de local. E isso, era muito perseguido. Lá em Roma, muitas vezes, Roma era um lugar terrível de ter cristianismo. Até hoje as pessoas vão lá e eles adoravam Jesus nas catacumbas, né? Catacumbas de Roma, né? Muito famoso. Lá no meio dos esqueletos lá, eles adoravam Jesus, estavam nem aí. Porque era o lugar que dava. Nas catacumbas. Não tinha como. Nem na casa era um local assim mais. Um local seguro. Como o romano era pagão, né? Tinha um medo terrível assim de cemitério, a gente morre. Os cristãos acharam um lugar para adorar a Deus. Vamos para as catacumbas lá, que ninguém vai encher nosso saco, e vamos adorar o nosso Deus. E o evangelismo era muito pessoal. Ele não ia para a praça e pregar. Alguns iam, os apóstolos tinham essa coragem. Mas os cristãos assim, normal, como nós assim, eles pregavam individualmente. Era boca a boca assim, às vezes conversando com o vizinho, com um freguês. Era assim que se evangelizava. O evangelho assim, de forma pública, nem todo lugar dava para fazer, não. Aí eles tentavam, né? Aí, enquanto não tinha a perseguição, eles faziam, mas quando começava a perseguição, tinha que fazer bem individualmente. Era bem complicado. Então, eles não tinham essa ideia de igreja, um templo.
A gente tem, né? Eu falo assim, irmãos, mas a gente tem essa ideia de igreja-templo. Eu falo, tô indo para a igreja. Não é verdade, a gente já tem isso na cabeça, mas não é bíblico. Esse pensamento não é bíblico. A igreja são o conjunto dos membros salvos que estão no corpo de Jesus. Amém? Então, vamos para outro título ao qual a igreja é chamada. A igreja é chamada do corpo de Cristo. Significa que sua igreja ou seu povo em conjunto é o seu corpo. O cristão individualmente é membro do corpo de Cristo. A igreja é um corpo coletivo formado por muitos membros. O cristão individualmente é apenas membro do corpo. Ele não é o conjunto, ele não é o corpo. Ele é apenas um membro. Tem gente que fala assim, eu sou a igreja. Não. A gente fala assim, tem gente metida, né? A igreja sou eu. Não, você não é a igreja. A igreja é o coletivo dos salvos. Você é um membro, pode ser um membro da igreja, mas você em si sozinho, você não é igreja. Se você é um salvo cristão, você faz parte da igreja. Amém? Isso denota como Jesus enxerga o seu povo. Está assim: pois até agora ninguém odiou a sua própria carne, antes a nutre e preza como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. A ideia de corpo é que Jesus cuida de cada um de nós, assim como nós cuidamos dos nossos membros. Como um corpo do qual Cristo é a cabeça, a assembleia ou ajuntamento é visto como uma companhia de pessoas nutridas pela cabeça, em quem toda a plenitude de Cristo é anunciada. Amém? Irmãos, é muito bom de fazer parte do corpo de Cristo, de ser um membro do corpo de Cristo, porque isso mostra que Ele cuida. Está falando aqui, estou com diabetes, o que eu vou fazer? Eu vou parar de comer besteira, né? Então eu vou ter que cuidar do meu corpo, parar de comer carboidrato, parar de comer açúcar, parar de comer bebidas adoçadas, para ter que comer só gorduras finas e proteínas, só isso. Não posso comer mais nada, senão vai lá para cima a diabetes, porque eu tenho que cuidar do meu corpo. E quando eu falo que a igreja é o corpo de Cristo, isso quer dizer o quê? Jesus está cuidando de você. Glória a Deus. Você é um membro do corpo de Cristo e Ele está cuidando de mim e está cuidando de você. Ele não deixa o seu corpo passar fome. Ele não vai deixar o seu corpo doente. Ele não vai deixar o seu corpo em dificuldades. Ele cuida do seu corpo. É como está aqui, ele está em Efésios. Até agora ninguém odiou a sua própria carne, antes a nutre e preza. Ou seja, ele alimenta a carne e ele tem assim prazer no seu corpo. Ele cuida do seu corpo para o seu corpo estar saudável. E Jesus cuida do seu corpo. Quem é membro do corpo de Cristo é cuidado por Ele. Ele tem um cuidado especial para nossas vidas. A Bíblia diz assim, a irmã Núbia falou sobre os pássaros, né? Mas ele disse assim: até o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Quem tem esse cuidado, irmãos? Quem tem de contar cada... Não sei se é simbólico, mas o que isso mostra? O zelo que o Senhor tem. Cada aspecto da vida de um membro de sua igreja, do seu corpo, ele importa. Eu acho que talvez essa é a parte mais bonita. Nós somos importantes para Jesus. Glória a Deus. Porque minha mão é importante. Se eu perder minha mão, se eu perder o meu dedinho, né? Diz que um ainda cortou o dedinho para ganhar aposentadoria. Não, eu não quero pensar nisso não. Entendeu? Se eu perder a pontinha do meu dedo aqui, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar triste. Não é verdade? Perder um olho, tem dois. Não. Tem que estar os dois. E quando está começando a falhar, mete o óculos, né? Os ouvidos tá ruim, coloca um aparelho para ouvir. Não, eu vou cuidar do meu corpo. Glória a Deus. E Jesus cuida de você. Amém.
Quando você está mal, quando você não está, quando você está em dificuldade, Jesus cuida dos membros do seu corpo. Aleluia. Então essa é a parte mais bonita. A definição é fácil, né? O corpo de Cristo é o conjunto dos seus membros ao qual faz parte do seu corpo. Mas o que isso quer dizer? Que Ele cuida. Isso que Ele quis dizer, que Ele cuida. A palavra igreja quer dizer o ajuntamento do povo dele. Ele fez um povo para si, e esse povo se ajunta para adorá-lo e irá se reunir um dia lá no céu. Todos eles. A noiva do Cordeiro um dia vai se reunir lá no céu. Aleluia. Todos eles. Glória a Deus. Isso quer dizer que ele tem um povo. Um povo que é dele. A igreja quer dizer o seguinte: ele tem um povo. E a palavra de Deus é clara: a bem-aventurada esperança e a vinda do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que vem buscar para si um povo seu, especial e de povo zeloso e de boas obras. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Isso significa. E o corpo quer dizer que tem uma cabeça. Quem manda em você é Jesus. Se você é membro do corpo de Cristo, você não é mandado por pastor, não é mandado por religião, por igreja. Você é mandado, comandado pela cabeça que é Cristo. Eu estou levantando aqui o meu dedinho, mas existe comandos na minha cabeça. Qual que é como eles falam a palavra certa? Conexões neurais. Existem conexões neurais que indicam para o meu dedinho levantar. Levanta dedo. Anda a pé. Tudo tem uma conexão neural. Eles não andam porque ele quer. Quando ele anda porque ele quer, se chama esclerose, né? Esclerose. Quando o corpo não tem, né? Não tem mais controle. Perdeu o controle e está esclerosado. Mas enquanto o corpo, a cabeça está controlando o corpo, quer dizer o quê? A cabeça está mandando no corpo. Enquanto você for membro do corpo de Cristo, Jesus está mandando na sua vida. Além de Ele estar cuidando, Ele está mandando na sua vida. Glória a Deus. Jesus, aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem Bíblia que tirou essa parte, irmão, mas eu acho tão bonito. Que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Tiraram essa parte. Também. Tiraram. A Almeida Revista Atualizada tirou essa parte, a NVI tirou essa parte, a Bíblia da Linguagem de hoje tirou essa parte. Mas é tão lindo que aquele que está em Cristo, né, que anda segundo o Espírito e não a carne, não há nenhuma condenação. Porque aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Enquanto o Espírito de Deus habita em nós, nós somos comandados pelo o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo. Amém? É o líder do corpo. Ele é o nosso líder. A cabeça é o líder, é o chefe, né? O nosso chefe é o Senhor Jesus Cristo. E nós somos servos, né? Somos membros, né? Cada um tem sua função, mas nós somos membros. Mas o nosso chefe é Jesus. Amém? Outro título para terminar: Noiva do Cordeiro. Eita, que bonito, né? Mesmo homem, noiva do Cordeiro. Eu sou noiva do Cordeiro. Eu sou homem e eu sou noiva do Cordeiro. Mas por quê? Porque eu virei mulher? Não. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, para pura, a um marido, a saber, a Cristo. Como a noiva do Cordeiro, a igreja é vista como inteiramente para Cristo. É o objeto do seu amor, cuidado e prazer. A noiva do Cordeiro é o quê? O homem, quando vai casar e vê a noiva entrando bonita, né? Minha esposa parecia uma japonesa, né? Eu não sei se os irmãos foram no casamento dela. Parecia uma japonesa. A Leandro não pôde não, né, Leandro? Não sei, também não foi. Ninguém aqui foi, é verdade, né? Casamento da minha esposa. Eu só vi que a Ledinha saiu e encontrei ela bem. É verdade. Não, mas qualquer homem, né? Quando a mulher casa, pode ser no cartório, pode ser na igreja, né? Ele casou porque a noiva dele é algo ao qual ele tem amor.
Glória a Deus. Ele colocou no coração que ia cuidar daquela mulher. E ele tem prazer naquela mulher. Que apareceu muita mulher, não é verdade? Ou pouca, não sei. No meu caso, bem pouquinho, graças a Deus. Mas, mas ele escolheu uma ao qual ele iria cuidar, zelar e iria amar para toda a sua vida. Aleluia. Quando nós somos a noiva do Cordeiro, esse é o aspecto que Jesus, ele nos guarda de um modo especial, onde ele expõe o seu amor, e por essa razão ele apela muito diretamente ao nosso coração. Não há nenhuma relação mais íntima do que um noivo com a sua noiva, ou seja, nós temos intimidade com Jesus. Glória a Deus. Quando quis dizer que é a noiva do Cordeiro, é que é alguém que ele escolheu Aleluia, Jesus. para a vida toda. Não é verdade? É para a vida toda. Jesus nos escolheu para a vida toda. Amém. Glória a Deus. Não é para sempre. Porque tem gente que casa e depois descasa, né? Mas Jesus escolheu para sempre. Amém. Aleluia. A Bíblia diz assim que, até Apocalipse, você fala de noiva do Cordeiro, mas fala, e a sua esposa já está ataviada. Vai chegar o dia que a gente vai casar com Jesus de vez em quando. Glória a Deus. Aleluia. E vai ser para sempre. Porque aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E nós estamos unidos a Jesus. E não vai ter homem. A Bíblia diz assim claramente: quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Por que não vamos estar separados? Porque nós somos noiva de Cristo. Ele nos escolheu e fez uma aliança conosco. Glória a Deus. Somos íntimos de Jesus. Por isso, é a perfeita adequação dessas figuras mostrar o amor de Cristo pela sua igreja. Resumidamente, podemos dizer que o Espírito de Deus usou mais essa íntima de todas as relações para expor o seu amor para conosco. Nós comparamos, o amor de Cristo a Gênesis 24, o qual Abraão, que é comparado como Deus Pai, chamou Eliezer, o Damasceno. Provavelmente foi ele, que era o mais velho da casa dele, de confiança. A Bíblia não diz. E pediu para que ele procurasse uma noiva para o seu filho, Isaac. Então Isaac seria Jesus, Abraão, Deus nosso Pai, e Eliezer, o Espírito Santo. Quem nos convence do mundo, do pecado e da justiça? O Espírito Santo. Para quê? Para crer em Jesus. Para virar reis e sacerdote do nosso Deus e nosso Pai. O Espírito de Deus, até hoje, procura em toda a terra noivas para Cristo. E graças a Deus, irmãos, nós estendemos a mão para Jesus. Nós somos igual a Rebeca. Eu faço o que está pedindo. Glória a Deus. Eu vou para onde está falando para eu vou. E às vezes o mundo fala: você quer ir mesmo? Não é verdade? Lembra que quando chegou lá, ele falou: olha, você tem que ir agora. O meu senhor está com pressa, a mãe dele morreu. Vamos lá, vamos agora, não pode esperar. Aí chegou a família dela: e aí, Rebeca, você quer ir mesmo, Rebeca? Eu vou é agora. Pode me montar no camelo que eu vou. Irmãos, quando Jesus chamou a sua igreja, chamou a sua noiva, a gente não olhou para risinho de parente, para zombaria de amigo, não ficou olhando o que as pessoas iam dizer. A gente fomos embora na hora e fomos seguir com o Espírito Santo até Jesus. Glória, glória, glória. Porque a gente viu que valia mais a pena deixar a casa de pai e da mãe e se unir ao marido que é Jesus Cristo. Glória, Jesus. Porque foi o contrário, A Bíblia diz assim: deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe e unir-se-á a sua mulher, sendo os dois uma só carne. Mas Rebeca foi o contrário. Ela saiu, ela como mulher, ela saiu da casa do seu pai e da sua mãe para se unir ao seu marido que é Isaac, do seu noivo que é Isaac. E nós fizemos isso, irmãos. Nós deixamos esse mundo maldito para nos unir a Jesus Cristo. E hoje nós somos o objeto do seu amor, do seu cuidado e do seu prazer. Deus tem prazer nas obras dos seus servos. Jesus olha para ela e fala assim: olha, ali está a minha igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu acho que Jesus fala igual Deus falou para Satanás assim: tem visto meu servo Jó? Ou seja, é prazer de Deus,
Glória a Deus. Né? O prazer de um pai, não sei se a palavra é certa, porque orgulho é pecado, né? Mas assim, satisfação. Satisfação não é pecado. Satisfeito de ter uma noiva pura, preparada, que irá encontrar um só marido, a saber, a Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.